Muitos foram os relatos que surgiram no interior de Minas Gerais, especialmente na região de Pedra Azul. O bicho da carneira apareceu em diversas formas. Um imenso boi negro, um lobo feroz e sanguinário, uma mula monstruosa e até como uma criatura meio homem, meio lobo. Cada aparição deixava um rastro de pavor e mistério, alimentando o medo local. Hoje mergulharemos fundo na verdadeira história do bicho da carneira, o lanudo, bicho de Pedra Azul. O vento sopra forte, agitando as árvores ao redor da fazenda, cujas pedras e madeiras antigas guardam segredos de uma era sombria. O sol se põe no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. Ao longe, os currais e senzalas são quase engolidos pela vegetação densa. Joaquim Antunes, alto e imponente, caminha com passos pesados pela propriedade. O chicote balança em sua mão, o som de sua lâmina cortando o ar ecoando como um aviso. Seus olhos são frios, impenetráveis, enquanto ele observa as figuras de escravos trabalhando nas sombras. O ar está pesado, carregado de tensão, como se algo iminente estivesse prestes a acontecer. Ele para em frente à casa grande, seus olhos lançando um olhar de desprezo em direção à sua mãe, que o observa de longe com o rosário nas mãos. Ela sussurra palavras de maldição sem que ele ouça, mas o vento carrega sua voz e um estremecimento percorre a fazenda, prenúncio de um destino cruel. Na calada da noite, a mãe de Joaquim, em prantos, ajoelha-se diante do rosário, seus olhos perdidos em desespero. Com a voz trêmula, ela murmura uma maldição. Você pagará, Joaquim. Virará bicho e sua alma será condenada. O vento uiva através das janelas abertas, como se a própria terra ouvisse suas palavras. Joaquim, inconsciente do destino que a mãe lhe reserva, sente um arrepio súbito, mas segue seu caminho. A partir daquele instante, algo começa a se transformar em sua essência. O ambiente da fazenda está carregado de tensão. Joaquim Antunes, com os olhos vermelhos e a pele marcada por febres e arranhões, caminha lentamente pelos corredores, apoiando-se nas paredes. Sua respiração é difícil, o suor escorrendo por seu rosto. Grunhidos e o som de cascos distantes ecoam pela casa, como se algo estivesse se aproximando. Ele cai de joelhos, ofegante. Sua boca se abre, revelando dentes enormes, e um rugido ensurdecedor ressoa. Em seu último suspiro, os olhos de Joaquim se tornam completamente vermelhos. E, antes de morrer, ele se contorce. A casa treme, e a figura de uma criatura imensa, com dentes afiados e olhos luminosos, aparece, consumindo tudo ao seu redor. O vento gelado sopra forte no cemitério de Caatingas, tornando o ambiente ainda mais sombrio. A noite caiu e a lua cheia ilumina de forma sinistra o túmulo de Joaquim Antunes, onde o sacerdote, Padre Geraldo, começa a realizar a missa de sétimo dia. Enquanto ele asperge água benta sobre o túmulo, uma rachadura estranha começa a se formar na pedra. O som do quebra-quebra ecoa, e o pânico se espalha entre os presentes. De dentro da rachadura, começam a sair tufos de cabelo grosso e escuro, parecendo ainda pulsar com vida. O padre, em pânico, recua, mas não consegue desviar os olhos da cena grotesca. Os moradores ao redor se afastam lentamente, as mãos sobre os rostos, tentando se proteger da visão aterradora. O vento se intensifica e os olhos de todos são atraídos para a rachadura que se expande, como se a morte de Joaquim não fosse o fim, mas o princípio de um novo terror. Enquanto isso acontecia, todos os que estavam ali podiam sentir uma presença maligna e um vento frio que causava calafrios e medo.
Após o enterro de Joaquim Antunes, uma sensação estranha toma conta do vilarejo de Caatingas. Nas noites seguintes, figuras sombrias surgem nas festas, dançando de maneira frenética antes de desaparecerem repentinamente. Ruídos inusitados ecoam pela fazenda e pelo cemitério, cascos de animais troteando na estrada deserta, sempre em direção ao antigo casarão. Elias, um escravo idoso, é o primeiro a relatar o que viu. O espírito de Joaquim, agora transformado, vaga por ali, em busca de vingança. A história do bicho da carneira começa a se espalhar, e todos sabem que a fazenda guarda algo muito mais sinistro do que lembranças de um homem cruel. O ar fica pesado e a atmosfera irrespirável. Quem ousa atravessar os limites da propriedade sente uma presença maligna, algo que observa, esperando o momento certo para atacar. O mistério do bicho da carneira cresce, aterrorizando aqueles que ainda se atrevem a viver nas redondezas. Com o passar dos anos, o vilarejo de Caatingas foi renomeado para Pedra Azul, mas as lendas sobre o bicho da carneira permaneceram vivas na memória dos antigos moradores. A cidade, agora em crescimento, mistura os casarões coloniais com novos prédios modernos. Mas o clima de mistério nunca desapareceu. Alguns dizem ouvir os cascos à noite. Outros afirmam ver sombras estranhas cruzando a estrada. A presença do bicho da carneira continua a assombrar suas ruas. Histórias e superstições são sussurradas pelos mais velhos, enquanto visitantes, desavisados, se arriscam sem saber a verdade. Dentro do pequeno comércio local, o ambiente mistura passado e presente. As paredes desgastadas, cobertas por tinta desbotada e anúncios antigos, contam histórias que os turistas nem conseguem imaginar. O lugar é abafado, com o cheiro de café forte e cachaça misturando-se ao ar seco do vale. Os moradores locais olham desconfiados para os jovens turistas que se aproximam, buscando ouvir sobre o famoso bicho da carneira. Ao fundo, sentado em uma mesa de madeira, está Seu Raimundo, um idoso de mãos trêmulas e olhar profundo, carregado de memórias. Ele sussurra com um tom quase conspiratório, narrando os horrores que viveu e ouviu. As palavras sobre o bicho assumindo formas diferentes, lobo, boi, mula, ecoam pelo comércio. Um silêncio desconfortável domina o ambiente, enquanto o vento lá fora parece sussurrar, como que confirmando as histórias. Os turistas trocam olhares nervosos, arrependidos de terem pedido detalhes, enquanto Raimundo termina sua narração com uma frase que gela os ossos. Ele nunca foi embora. A antiga fazenda carneira ergue-se como uma sombra na escuridão. Ana Monteiro, munida de lanternas e equipamentos de gravação, avança com cautela pelo casarão. As madeiras rangem sob seus passos, e o vento sussurra entre as frestas das janelas quebradas. O ar ali dentro é pesado, como se as paredes guardassem os gritos do passado. A lanterna ilumina os corredores, revelando móveis antigos cobertos de poeira. Um cheiro acre de madeira apodrecida e terra úmida impregna o ambiente. Subitamente, ela percebe uma figura nebulosa à distância, movendo-se com um silêncio inquietante. O som de cascos ecoa pelo casarão, primeiro distante, depois ensurdecedor, preenchendo os corredores com uma presença invisível e opressora. Ana aponta a câmera, mas as imagens desaparecem da tela como se nunca tivessem existido. O som para tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio sufocante. A jovem sente que está sendo observada, mas não ousa se virar. Um bar antigo, deste que serviu a gerações, parece congelado no tempo. Um homem entra com passos firmes,
Ele é bem vestido, um contraste marcante com um ambiente simples e desgastado. Os olhares dos poucos presentes se voltam para ele, mas ninguém diz nada. Sua presença é desconfortavelmente magnética. Ele pede uma bebida e senta-se em silêncio, observando o ambiente com um olhar calculista, quase predatório. Quando termina, levanta-se, ajeita a casaca e caminha para fora. Assim que a porta se fecha, ouvem barulhos estranhos de agouro. O som baixo e perturbador de um urro ecoa pela estrada deserta. O bar mergulha em um silêncio sepulcral e todos evitam olhar uns para os outros, como se entender o que acabaram de vivenciar fosse perigoso demais. Do lado de fora, a estrada desaparece na neblina, enquanto o som dos cascos se afasta lentamente, até sumir na escuridão infinita.